Boa noite, família TQA. Pode deixar o som aí baixinho, vai ficar de BG. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Saudades de vocês. Deu uma sumidinha por aqui, né? Semana passada tivemos aí a jornada da expansão. Logo na sequência veio uma semana de emoções fortes, né, para mim, para muitos aqui da família TQA. Se o nosso mestre Eric estivesse aqui fisicamente, estaria completando 55 anos. Teve também aí, né, a data do mês de falecimento. Então foi uma semana bem mexida. Então eu resolvi ficar na minha um pouquinho, resolvi me respeitar, ficar um pouquinho mais sossegada comigo mesmo, né? É o processo, faz parte. E é um dia de cada vez. Mas hoje eu já estou aqui com muitas saudades de todos e hoje a gente vai falar de um assunto muito legal que eu tenho certeza que vai auxiliar muito aí a sua caminhada. Vou esperar um pouquinho o pessoal entrar. Deixa eu dar um abraço aqui quem está chegando agora. Renato Luz, muito obrigada, gratidão. Abraço também para Teclin, que está aqui. Mariângela, um beijo. Rosemarie, deixa eu ver, Giovana da Silva, Giovana Barros. Quem mais? A Ignis, Olivia, Nádia Cianelli, a nossa convidada de hoje, instrutora, parceira aqui do Instituto TQA, Tânia, Soninha, saudades, Márcia, Thaís, Alice. Vem chegando, gente, vem chegando, vem chegando. Ei, Mariângela, saudades. Esse processo faz parte, você bem diz. É assim mesmo, gente. É um diazinho de cada vez, viu? É o que eu falo. Tem dia que eu dou um passinho pequenininho, mas tem dia que eu respeito o meu corpo, o meu coração, fico quietinha. No outro dia, né, o sol vem de novo, oportunidades, né, o sol com toda a sua abundância e a gente segue pra frente, mas sempre pra frente, viu? Um beijo pra Morgana, nossa suporte está aqui com a gente também. Vem chegando, vem trazendo a sua energia de amor. Hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, viu? É o assunto sobre limpeza dos campos energéticos à luz da terapia quântica aplicada. Para quem está por aqui pela primeira vez, eu sou a Patrícia de Oliveira. Sou co-criadora e fundadora do Instituto TQA Brasil. Ficou conhecido aqui pelos canais, né, de comunicação, pelo meu marido, Eric Silva Davi, que hoje se encontra nos planos superiores. Também, né, co-criador da técnica junto conosco, Bosco Gutierrez, um grande amigo, irmão, que inclusive passou por um processo cirurgia de sucesso, está se recuperando. Agradeço aí a todos que lembraram e enviaram aí energia de cura, de amor, pelo nosso amigo e irmão João Bosco Gutierrez, co-criador da terapia quântica aplicada. Mas, gente, ó, vem chegando porque o assunto de hoje é muito interessante. Eu tenho certeza que vai fazer muita diferença aí no seu dia a dia, na sua vida, conhecer um pouquinho mais, né, sobre os corpos sutis, para saber fazer essas liberações dentro, né, da visão da terapia quântica aplicada. E para a gente equilibrar essas forças aqui, vamos fazer o seguinte: é hora de você mandar esse aviãozinho para aquele que você conhece, a sua amiga, o seu amigo, né, os seus parceiros aí, que você sabe que esse assunto é muito interessante para contribuir, né, na jornada do outro. Porque é assim, gente, a gente está aqui também para olhar para o outro. A fraternidade é um antídoto, viu? Do saltar. Então, vamos juntos, viu? Isaac chegando aí, que é lindão. Muito bem. Bem-vindos. Deixa eu chamar a Nádia Cianelli aqui. Vou pedir Nádia Cianelli aqui, um papo com a gente. Nessa noite gostosa de quarta-feira. Vamos lá, deixa eu ver, já enviei aqui o convite. Aí, agora sim, boa noite, Nádia Cianelli. Boa noite a todos. Boa noite. Aqui novamente. Sempre. Saudade de todo mundo que eu encontrei há pouco tempo. É verdade, sempre uma alegria te receber aqui, gente. A Nádia, instrutora do Instituto TQA, parceira aqui, a nossa mestre em radiestesia, né? Gravamos aí o curso Radiestesia para Todos, um curso lindo para quem quer praticar, para quem quer ser um radiestesista de verdade. Vem conhecer o Radiestesia para Todos com Nádia Cianelli, faz parte aí da vitrine hoje, Escola de Terapias Holísticas, né? Que é o Instituto TQA Brasil. Só vem! Gente, Nádia hoje topou falar comigo desse assunto. Bora lá, bora falar desse assunto para ajudar ainda mais o nosso próximo, né? Porque esse é um dos caminhos do saltar, né? Olhar para o outro também. E é assim que a gente
vai dando os nossos passos, gerando luz, quantum de energia, excitando o elétron para que a gente possa ainda mais ir muito mais além, né? E nos fundir à luz do todo. Esse é o objetivo aqui. Então, gente, ó, a terapia quântica aplicada, para quem ainda não conhece, atua com a ferramenta terapêutica para identificação de causa e causas raízes, né? Das travas que geram os desequilíbrios na vida do partilhante. E é por meio dos comandos de liberação, realização de limpeza do campo, que a gente atua aí, né? Fazendo essas liberações de energias de baixa vibração, alta densidade, de modo que a pessoa, a partir daí, ela possa se ressignificar. Porque o corpo, né? O ser humano é tão incrível, os fenômenos energéticos do ser humano é tão incrível que a partir dali ele libera os mecanismos de autocura. Né? Esses são ressignificar esses sentimentos aí, é o olhar para frente, é o despertar, é ter acesso a essa informação que tanto está te travando, está travando a sua vida em determinado momento. E aí destravar isso é ter o conhecimento, é o que Hawkins fala para a gente, né? Dentro desse trabalho lindo que ele deixou. Quando eu tomo consciência, eu salto. Quando eu tomo consciência, eu salto. Então, destravar é isso. É ter esse acesso aonde é que está travando ali, né? E aí, depois disso, quando a gente salta, a gente automaticamente já começa a gerar luz, começa a olhar para o lado, começa a olhar, olha para você primeiro, olha para o lado, para que você possa ainda mais contribuir aí no processo evolutivo do seu e dos seus, né? Como eu costumo dizer. Então, gente, ó, a TQA utiliza, além dos comandos, as ferramentas auxiliares para limpeza de campos energéticos, como, por exemplo, a radiestesia. E é por isso que eu convidei Nádia Cianelli para a gente falar desse assunto aqui. E todos nós sabemos que não adianta querer evolução, né, Nádia Cianelli? Ó, a expansão de consciência se dá no nosso campo energético, assim, quando aquele negócio, tá sujo, tá denso, tá cheio de outras energias intrusas, de baixa vibração. Eric falava muito, né? Com o universo não tem jeitinho, não tem jeitinho. Então, não adianta querer pegar atalho, gente. Não adianta querer pegar a xícara lá sem esvaziar primeiro, né? Sem se esvaziar primeiro. Então, esse é um dos motes aqui da TQA, promover primeiro a limpeza dessas energias de alta densidade para fazer downloads de sentimentos de alta vibração. Então, Nádia, para quem não conhece a Nádia ainda, eu tenho o prazer de apresentá-la, né? Psicóloga, radiestesista, quântica, terapeuta e instrutora do Instituto TQA, terapeuta de fitoenergética, de cura arcturiana. Bem-vinda nessa noite de hoje, mais uma vez. E, Nádia, para a gente começar, né? Vamos lá, vamos começar já. São 8h09, já deu tempo aí do pessoal chegar. Pode ir mandando esse aviãozinho aí. Mas primeiro eu queria falar dos campos energéticos, né? Porque quando a gente fala de campos energéticos, logo vem na mente, assim, questão de, todos somos energia, ok, né? Mas é legal da gente falar de como realizar essas limpezas, né? E a gente sabe que a TQA é uma ferramenta poderosíssima, mas você, como psicóloga, mestre em radiestesia, também acrescenta muito na nossa técnica. Então, eu queria deixar você falar um pouquinho sobre isso, para quem está chegando. Então, Vamos lá. Começando, né? Como você já deu início aí, todos nós somos energia. Tudo que existe no universo é energia em diferentes níveis de frequência, né? Energias com frequências mais elevadas, energias com frequências mais densas, até se concretizar nesse plano que a gente conhece, que a gente pode tocar, que a gente pode pegar, que a gente pode sentir cheiro, né? Mas até o cheiro já é uma energia um pouco mais elevada do que o nosso corpo, por exemplo, né? Porque é algo impalpável, a gente sente, mas a gente não toca, a gente não pega, não é tão concreto assim, né? E os nossos pensamentos também são energia, as nossas emoções também são energia. E a gente, quanto mais a gente consegue entender isso, quanto mais a gente consegue olhar para o mundo a partir desse ponto de vista de que tudo é energia, inclusive nós, mais a gente tem essa amplitude de consciência, né? Para poder entender que tudo que está à nossa volta, que tudo que nos cerca, seja concreto ou não, e existem muito mais coisas inconcretas nos cercando do que coisas concretas,
afetam o nosso campo, como o nosso campo também afeta o campo de outras pessoas e de outras coisas, né? Então, quanto mais a gente tiver essa consciência, mais a gente pode se defender contra possíveis contaminações desse campo energético, né? No âmbito espiritual, a gente fala muito em ataques, né? Mas nada mais é do que energia que está sendo direcionada. E dos nossos próprios ataques, auto-ataques, né? Aqueles pensamentos que ficam ruminando, que ficam ali na nossa cabeça, que a gente tenta se distrair com outra coisa, mas ele vem e continua ali. As emoções bagunçadas, que a gente não sabe como extravasar isso de uma forma mais saudável, de uma forma mais menos impactante, tanto para o outro quanto para a gente, né? Porque às vezes a gente vai no impulso da emoção e quando a gente vê, a gente já fez algo que não deveria ter feito, mas aí já está feito, não tem como voltar atrás, né? Dentro da psicologia, as pessoas falam da importância da terapia através da fala. E o que é a terapia através da fala à luz da mecânica quântica? Nada mais é do que a concretização dessas energias que estão desorganizadas dentro da gente. Você traz para o som, você concretiza através do som, né? E isso, não só dentro da psicologia, mas dentro de outras terapias, é fundamental, porque a pessoa concretizando isso, dando fala e dando uma escuta, e tendo uma escuta para isso, ela consegue olhar para isso de maneira diferente e tomar consciência, né? E aí, quando você olha, você consegue manipular aquilo de uma maneira diferenciada, com mais consciência, de uma maneira mais equilibrada, mais saudável. Fantástico, Nádia. E vamos lá, né? A gente sabe assim que a radiestesia é uma ferramenta importantíssima para que a gente faça essas leituras. Então vamos aproveitar e falar um pouquinho de quando foi que você trouxe, né, para o Instituto TQA a ideia de criar a mesa para facilitar, inclusive, essas leituras para a liberação e limpeza desses campos. Então, como nós somos energia e tudo que nos cerca é energia, nós temos a capacidade de interagir com essa energia e de perceber essa energia. Só que nós não estamos treinados para isso. Tem as pessoas que têm, né, os chamados dons psíquicos evoluídos, né, elaborados, trabalhados. Alguns já vêm com isso mais evoluído, outros trabalham ao longo da vida e desenvolvem. Né, que é a clarividência, a clareaudiência, o poder da escrita, né, direcionada aí por essas mensagens, mas isso são poucas as pessoas, né, é uma pequena parte da população. Para outra parte da população, o que fica para a gente poder identificar esses campos energéticos, identificar o que está em desequilíbrio dentro do campo de determinada pessoa, o que pode ser mexido, o que não pode ser mexido, é a radiestesia, é a ferramenta específica para fazer a leitura dos campos energéticos e que é utilizada há mais de 5.000 anos pela civilização. Grandes civilizações utilizaram a radiestesia para se estabelecer enquanto civilização. Então, o professor Eric foi muito sábio em trazer essa ferramenta para nós, réis mortais, que não temos essa capacidade desenvolvida, né? A gente tem a capacidade de captar essas ondas, de interagir com essas ondas, mas para a gente fica de maneira inconsciente, a gente não consegue decodificá-los, né? E mesmo quem tem esses dons desenvolvidos precisa ainda do conhecimento para poder entender o que está vendo, o que está escutando, o que está escrevendo, né? Então, não basta ter o dom, precisa ter o conhecimento também. E para quem não tem o dom, tem que ter o conhecimento e uma ferramenta que consiga decodificar isso que a gente capta, mesmo sem perceber que está captando. E a radiestesia é o campo da metafísica, né, do estudo da metafísica, que traz essa possibilidade. E aí, pensando nisso, quando eu fui convidada por vocês para poder participar do grupo da formação, né, como instrutora e depois possivelmente desenvolver um curso, eu desenvolvi uma mesa pensando nessa dificuldade que a grande maioria de nós, e eu me incluo, temos de poder decodificar essas energias, né? Porque a gente identificar o que está em desequilíbrio no campo de uma pessoa, de um partilhante, né? Quando ele chega para a gente. Quando se trata de travas internas, que são aquelas travas emocionais que ele traz, a gente consegue através do discurso dele. Mas
identificar as energias de baixa vibração e alta densidade que estão intrusas no campo dele, que estão ocultas, as crenças implantadas, os contratos e decretos realizados. Tudo isso a gente não consegue através da fala, através do discurso que ele traz. E aí a gente precisa ir além. E o ir além de quem não tem essa capacidade desenvolvida é essa mesa da radiestesia que eu desenvolvi para os terapeutas, né? Os terapeutas TQA, e quem não fez o curso de terapeuta TQA, mas fez o de radiestesia, pode usá-la também, sem problema nenhum. Eu desenvolvi de forma que atendesse a todos os públicos, né? E aí, para mim, depois dessa, eu não utilizei mais mesa nenhuma. Maravilha. Nádia, vamos lá. Então, já que a gente tocou no assunto da mesa, você está com a mesa aí? Vamos falar um pouquinho da Tá mesa, sempre as aqui. possibilidades de entender, de captar, né, o que esses sinais, né, que a gente tem para que a gente possa identificar. Então, a mesa da TQA, né, gente, desenvolvida aí pela Nádia Senelli, dentro do curso Radiestesia para Todos, você consegue ir buscando para entender o que é que realmente está acontecendo contigo. Vou até pedir aqui, pega para minha mesa TQA aqui, por favor. Aqui, gente, aqui é assim, passa um, a gente pede um favor. Vamos lá, Nádia, falar só um pouquinho das possibilidades de entender o que acontece no seu campo vibracional e que está reverberando no físico. Então, como eu falei, eu montei a mesa de uma forma que fosse bem, que atendesse a todos os públicos, né? Então, ela tem alguns gráficos básicos que geralmente são bem utilizados na radiestesia, né? Como a régua de Boves, né? Para você fazer a comparação da taxa vibratória anterior e posterior à consulta para ver o que alterou na taxa vibratória do partilhante. Aqui a gente tem um gráfico de análise, né, com várias opções numéricas, sim, não, talvez, e algumas outras informações. Ao lado a gente tem uma tabelinha com perguntas-chave, que são fundamentais, pelo menos para mim, para auxiliar na identificação da causa raiz, porque a gente vai para as afirmações, né, que a pessoa faz para si mesma, que a pessoa diz cotidianamente, mas que se o inconsciente dela não concorda com aquilo, a mesa vai te mostrar se aquela afirmação para o inconsciente dela é falso ou se é verdadeira. E se é falso, você pode ir naquela questão, esmiuçar ela com partilhante, que ali com certeza vai vir alguma coisa, vai vir alguma história, alguma coisa do passado que aconteceu e que está ali trazendo uma possibilidade de trabalho a ser realizado, né? Eu uso muito Do essa outro parte lado, aqui, Nádia. Eu uso muito eu essa uso demais também. Do Muito. outro lado, a gente tem um relógio radioestésico, né, com a possibilidade de verificar os chakras, de verificar outros campos energéticos, né? Aqui são grupos de energia, cada um tem seus próprios desequilíbrios por energias que vêm de geopatias, que vêm da Terra, né? Do que está abaixo da Terra e que atinge o nosso campo energético. Isso você não consegue captar no discurso do partilhante, que às vezes a casa dele está lá em cima de um local onde passa um veio d'água por baixo e isso emite uma energia constante que para ele está sendo incompatível. Ele não vai falar para você, eu acho que o local que eu durmo me faz mal, eu acordo mal e tal. Ele não traz isso, porque ele não tem consciência disso. Se a pessoa conhece um pouco de radiestesia, pode até ser que ela suponha algo semelhante, mas você precisa do gráfico específico para identificar se é uma situação de geopatia, se é a posição da cama em relação à posição da casa, se é alguma questão voltada para a questão ambiental e geopática, né? Também para as questões de possíveis desequilíbrios, né, dos impactos energéticos de multidimensional, né, que vem de várias outras dimensões, porque nós estamos num plano de terceira dimensão, mas existem várias outras aí convivendo com a gente o tempo todo, né? E esses seres de dimensões mais elevadas, eles não estão no corpo físico, presos à matéria como nós estamos. Então, eles transitam.
E como eles transitam para a terceira dimensão, eles podem impactar a nossa vida, podem desequilibrar o nosso campo energético, podem, inclusive, se apoiar na gente para receber algum quantum de energia que eles estavam acostumados enquanto estavam no plano físico, né? Que não conseguiram transmutar, que não conseguiram seguir em frente, ficam presos a isso. E aí vai sugando a nossa energia, vai desequilibrando a nossa vida, né? A gente consegue identificar aqueles impactos energéticos que são também impactos energéticos, ataques e tal, mas são de origem inconsciente, que vem de outra pessoa, alguém que pensou mal a respeito de você, alguém que sentiu inveja de você, alguém que sentiu ciúmes de você, sem saber que aquilo pode te prejudicar, porque são emoções que todos os seres humanos sentem em determinado momento da vida. E algumas sentem com tanta intensidade que, se você estiver desprotegido, aquilo vai atingir, vai entrar no seu campo e vai te desequilibrar de alguma forma. A gente consegue identificar isso também nesses gráficos de campos energéticos, né? E as questões também dos trabalhos encomendados, né? Os trabalhos feitos, que são realmente algum ritual que a pessoa vai lá e faz voluntariamente ou encomenda de alguém para atingir determinada pessoa. No senso comum a gente chama de magia negra, né? Mas dentro da TQA, não, perdão. Dentro da radiestesia, a gente considera magia negra qualquer impacto energético que seja enviado para outra pessoa sem autorização dela. Por isso a importância da pessoa dar autorização para ser feito uma harmonização na radiestesia, a importância dela dar autorização para ser realizada a terapia quântica aplicada, porque se a gente vai contra a autorização dela ou sem ela saber, a gente está infringindo o livre-arbítrio dela. E isso é considerado magia negra dentro da radiestesia. A gente está tirando o direito dela a decidir, né? E aí a gente não atua dessa forma, né? Também tem referência aqui para você verificar como que está o padrão energético dessa pessoa, se ele está equilibrado com todos os corpos sutis adequadamente, ou se ele está com alguma questão que coloque ele muito no campo emocional, ou muito no campo mental, ou muito no campo espiritual. E aí vai degringolando toda a vida do partilhante, né? Porque você é um todo, você possui 7 corpos sutis e você precisa viver harmoniosamente com esses 7 corpos integrados. Se você desloca a sua consciência para o emocional, para o mental, para o espiritual, algum momento a coisa toda vai começar a bagunçar, né? Porque aí você precisa estar inteiro e pleno para viver a sua vida, para ter consciência do que você está vivendo, né? Para expandir a sua consciência, para olhar para si mesmo e perceber onde você precisa estar, o que você precisa trabalhar. Se você está com essa consciência deslocada, geralmente você não vai conseguir ser pleno na sua vida, você não vai conseguir ser tudo aquilo que você nasceu para ser, que eu gosto de falar, né? Que é quando você realmente segue o seu propósito. Então, só nesse primeiro gráfico, né, que é o relógio radiestésico, você já consegue todas essas informações. E aí a gente tem também a escala Hawkins, que é a nossa queridinha da TQA, que depois que você entende como que isso funciona, só essa escala já dá para você fazer uma consulta inteira. Porque só nessa escala você vai calibrando cada questão que a pessoa traz para você, em que nível dessa escala ela está calibrando em relação a essa questão, e aí você vai atrás. Você fala que você está muito feliz com o seu casamento, mas aqui na escala o seu casamento está batendo na apatia. Como é que é isso? O que está acontecendo, né? Então você vai esmiuçando e vai deixando a pessoa trazer as informações, e daí você vai dando essa escuta terapêutica, né? Que não é uma escuta de um amigo, que não é uma escuta de uma pessoa muito próxima, de alguém da família. É uma escuta de alguém que vai pegando dentro daquele diálogo as trilhas que vão levando ao conteúdo inconsciente, as trilhas que vão nos direcionando para tudo aquilo que está por trás daquela fala que ele está trazendo, né? E aí a gente vai trazendo à consciência aquilo que está por trás. Aí a pessoa vai se dando conta e vai trabalhando também. A escala Hawkins também é legal para você verificar como que a pessoa... Peraí, que o meu fone de ouvido acabou de acabar a bateria. Vocês estão me ouvindo? Estou te ouvindo.
Tá, deixa eu só aumentar aqui um É pouquinho. melhor, inclusive, viu, Nay? Então, e a escala Hawkins também é legal para você fazer esse comparativo de como que a pessoa chegou para você, a que nível dessa escala ela estava calibrando a maior parte do tempo dela na vida dela. E quando você, depois de fazer os comandos da TQA, geralmente eu espero uns 21 dias antes de calibrar novamente. Aí você calibra novamente e vê em que nível que ela está após os comandos da TQA, após as consultas, como que isso funcionou na vida dela. E, assim, eu não tive nenhum partilhante que não tivesse passado esses 21 dias depois da harmonização com a radiestesia e os comandos da TQA, que depois desses 21 dias ele não tivesse na razão. Pelo menos na razão eles sempre vêm, eles sempre chegam, né? Eu falo que para chegar no amor é um trabalho mais pessoal, mais interno. Até a razão eu consigo empurrar eles. Da razão para cima, eles precisam fazer o trabalho deles, né? Porque tem essa questão, né? O terapeuta, as técnicas terapêuticas, elas não trabalham sozinhas. Se o partilhante não estiver ali dando o sim dele, falando que realmente ele está ali porque ele quer mudar a vida dele, pagar o preço dessa mudança, né? Porque as pessoas querem melhorar, mas não querem mudar nada na vida, né? Quer comer o omelete sem quebrar o ovo, né? O Eric E dizia, aquele que né? está ali, Quer ir para o céu, mas não quer morrer, minha vida. exatamente. E aí a pessoa que está ali disposta realmente, ela consegue olhar para si mesma e ela consegue evoluir além disso, né? Mas até a razão, a técnica empurra o partilhante. Daí para frente ele precisa continuar o trabalho dele, né? E outro gráfico que eu uso bastante também é esse daqui, que traz os grupos de travas que o professor Eric trouxe na técnica da TQA, né? E aí, assim, na minha prática, tá, gente? Porque como a Patrícia disse, eu sou radiestesista, então as duas sessões que são o protocolo da TQA de investigação e aplicação dos comandos, a primeira de investigação eu também faço toda uma harmonização na radiestesia. E depois a segunda eu faço uma continuação da escuta desse partilhante e os comandos da TQA. E depois que eu faço essa harmonização, que eu vou para esse grupo de travas aqui, as travas que sobram são sempre as travas emocionais. As travas de impactos multidimensionais, todas elas eu consigo limpar com a radiestesia. E limpar. As travas emocionais é outra história, porque aí a pessoa precisa olhar para si mesma, a pessoa precisa tomar consciência, a pessoa precisa ressignificar. E aí, quando eu entro com os comandos da TQA, ela consegue ter esse impulso para poder olhar para si mesma, para poder ressignificar, tomar consciência, atuar de maneira diferenciada diante das questões que aparecem e que remetem ela às situações que fez com que ela criasse aquela modelagem, né? Então, o trabalho em conjunto, para mim, foi fundamental. Eu fico. Foi bom você dizer isso, porque a gente para analisar nas palavras, né? Limpeza e liberação, né? Dentro da terapia quântica aplicada, a gente faz essa pré-análise para fazer essa limpeza energética primeiro, né? Então, dessas energias intrusas, seres multidimensionais, a gente consegue, através da ferramenta de apoio radiestesia, conseguir fazer essa limpeza antes, né? Inclusive, temos comandos chaveados já para isso, né? E aí, logo na sequência, quando a gente vai para a sessão de investigação de causa raiz, que você utiliza todos esses gráficos aqui, que são os gráficos que vão te trazer exatamente essa causa, né? Do efeito que você se encontra. A gente sabe que causa e efeito, né? Então, quando o partilhante chega para a gente com o efeito que ele vive na vida dele, a gente sabe que tem uma causa. E muitas vezes, a maioria das vezes, inconsciente, né? E aí o que acontece? Ele chega pra gente, ele conta uma história que geralmente, via de regra, não é isso, né? Via de regra não é isso. Então tem esses gráficos aqui de apoio vão nos auxiliar a ir nesse caminho, ir lá nessa causa. Principalmente esse do grupo de travas aqui, que é importante a gente entender as travas, porque as travas, elas vêm de cunho emocional, né? Vêm de uma crença, vêm de um bloqueio, de um padrão negativo. Então, as travas, elas vêm exatamente aí. Então, ou seja, quando a gente faz essa limpeza dentro da TQA, a gente deixa o campo energético limpinho, gente. É como se você tivesse uma casa. Você chega numa casa para
e a casa está imunda, está suja, primeiramente o que você vai fazer é fazer uma limpeza nela para ela receber os móveis e abrigar vocês. Então, essa é a ideia da terapia quântica aplicada. A gente faz uma limpeza nos corpos energéticos para depois a gente vir com a liberação desses sentimentos de baixa vibração, alta densidade. Por isso que a gente fala baixa vibração, alta densidade. É tão denso, gente, que a gente não permite a nossa luz, o fractal de Deus que existe em nós, sabe, brilhar aqui, porque é muito denso. Então, essas travas, elas vão encapsulando tanto no seu inconsciente e vai reverberando de forma física, né? Uma somatização física. E aí a ideia da TQA para fazer essa limpeza energética é preparar o seu campo para que você possa olhar para você, porque as travas, ela vêm de cunho emocional. E aí a gente tem esses caminhos, né? Que são esses pilares da terapia quântica aplicada. Hoje eu até estava conversando com uma amiga, ele falou assim, nossa, o que eu mais gosto da TQA, Paty, é que a TQA, ela conseguiu ir fazendo correlações com outras técnicas, né, com outras terapias, e condensou isso nos programas, nos comandos de reprogramação de uma forma muito inteligente. Salve Eric Davi, né, que conseguiu trazer lá dentro das nossas conversas práticas dentro de consultório, a gente entendeu que a gente precisava limpar essa casa primeiro, para que ela pudesse, né, liberar aquelas energias baixas, de baixa vibração, alta densidade, para que a gente pudesse fazer downloads de sentimento de ativação aí, de alta vibração, né? E você trazendo isso aqui, principalmente nesse gráfico, onde a gente consegue olhar exatamente ali, né, através, claro, da permissão do partilhante, aonde é que foi? Se ali é um implante, se é um contrato, né, se enfim, é uma crença realmente que está latente, que está deixando ele, né, nesse caminho aí de travas. Esse gráfico, gente, para quem atua com terapia quântica aplicada, aí, com a TQA, para quem quer receber a TQA, esse gráfico é um gráfico, eu diria assim, que ele é certeiro na causa raiz. Né? E entender dessa mesa da TQA aqui vai fazer todo um sentido para que você olhe para você e entenda a trava, né? O momento que você trouxe essa trava para o seu ser e a sua vida está bloqueada, né? Impossibilitando de você receber tudo de bom e de melhor que o universo tem para te oferecer. Todos nós temos esse direito, isso é direito nosso. O todo só quer isso da gente, que a gente devolva o amor que recebemos. Certo, Nádia Senelli? A abundância está aí, a gente só tem que estar pronto para receber. Exatamente. Eu queria que você falasse um pouquinho desse outro gráfico branquinho aí e dos gráficos de apoio, porque vai fazendo todas as correlações. Não, o outro. Esse. Uhum. Esse é um seletor de gráficos de radiestesia. E é para quem realmente quer utilizar os gráficos de radiestesia como um apoio, né, à terapia quântica aplicada. Ou, para quem não trabalha com terapia quântica aplicada, utilizar os gráficos de radiestesia, que são geometrias que emitem um determinado tipo de energia. Cada gráfico trabalha uma determinada questão, né? E aí tá tudo, as informações de cada gráfico estão explicadas lá no curso. Eu não tenho condições de explicar todos aqui, porque são muitos. Mas aí você vai selecionar quais os gráficos que são indicados para aquela pessoa, quais os gráficos que são indicados para determinada situação daquela determinada pessoa, se é um, se é mais de um, se for mais de um, qual que você tem que utilizar primeiro, por quanto tempo tem que ser utilizado aquele gráfico, depois qual que você tem que utilizar em segundo, por quanto tempo tem que ser utilizado aquele gráfico, e aí você ativa o gráfico de radiestesia com o testemunho da pessoa. Dependendo do gráfico, você deve ou não colocar alguma intenção junto com o testemunho, e deixar ele ativado durante o tempo que foi solicitado, né? Se foi 10 dias, se foi 15 dias, se foi 2 dias, aí você deixa. Alguns gráficos são meio que coringas, assim, né? Que você pode colocar ele no ambiente e deixar como um símbolo de proteção, alguma coisa do tipo. Mas esse gráfico seletor, ele é mais específico para trabalhar as questões, olhar a pessoa como um todo, naquele momento que ela chega para você, né? Para você saber, por exemplo, já teve situação de eu pegar uma pessoa com
o campo energético bem comprometido por energias intrusas. E na minha experiência, para fazer essa limpeza, o comando da TQA é muito mais eficiente do que qualquer outro comando ou técnica que eu já tenha utilizado. E aí, junto com o comando, também foi indicado colocar um gráfico específico para limpar aquela determinada questão. E aí eu fiz o comando e coloquei o gráfico pelo tempo que foi indicado. Mas como eu trabalho muito com comandos, não só da TQA, mas comandos que eu mesmo crio para utilizar na mesa, eu dificilmente utilizo o gráfico. Mas eu coloquei aqui porque eu ensinei para os alunos que estão no curso de radiestesia, né? E muitos gostam de utilizar gráfico, então tem aqui a opção também dos gráficos. E esse outro gráfico em branco aqui é um gráfico para que quem for utilizar a mesa, seja terapeuta TQA ou não, que possa colocar o gráfico que desejar aqui para utilizar, né? Para não ficar preso apenas às possibilidades que eu coloquei na mesa. Mas aí eles podem colocar o gráfico que eles quiserem aqui. Junto com o trabalho dessa mesa, a gente tem os gráficos de apoio, né? Que estão lá no curso também. Que são os gráficos dos campos de energia, né? Do espectro preto, do verde elétrico, do vermelho elétrico, do verde elétrico negativo e um gráfico de análise de influências, né? Essas terminologias vermelho elétrico, verde elétrico negativo, são terminologias da própria radiestesia, que são grupos específicos de energia. Agora, a análise de influências, não. A gente criou justamente em função daquilo que a gente percebe que é necessário investigar dentro da TQA, né? Outros gráficos de apoio que a gente tem também para essa mesa são os gráficos dos padrões vibratórios, né? No emocional, aí aqui tem as possíveis causas da pessoa estar presa no campo emocional, o mental, também com as possíveis causas, e no espiritual, também com as possíveis causas. Então, assim, se você não sabe exatamente qual pergunta fazer para poder saber o que está acontecendo no campo da pessoa, esses gráficos são um apoio para você começar a puxar essa trilha. Eu, particularmente, uso um outro gráfico que não está no curso, mas que eu gostei muito dele quando me ensinaram, que é um gráfico de frequência familiar, para você ver se tem energia que vem pela sua frequência familiar que esteja desequilibrando a sua energia, né? Que nem sempre é uma questão negativa, que às vezes a energia vem por uma preocupação, por uma necessidade uma percepção de uma necessidade de ajuda, só que muitas vezes está ali num momento diferenciado e aí acaba sendo incompatível, acaba desequilibrando tudo. Um exemplo que eu gosto muito de trazer é quando aparece obsessão direta. O termo obsessão às vezes parece muito pesado, né? Porque está ligado a muitas práticas religiosas. Mas aqui nada mais é do que um foco constante, um foco energético constante em cima de algum objeto. Isso se caracteriza como uma obsessão. E a obsessão direta, eu gosto muito de trazer o exemplo da mãe, né? Que tem aquele filho que é uma mãe super protetora, e aí o filho sai de casa, ela fala um monte de conselho na cabeça dele para levar agasalho, se ele se alimentou direito, se ele não quer levar um lanche, para ligar a hora que chegar no lugar onde ele vai, com quem que ele vai, que horas que ele vai voltar. E aí o filho sai de casa e aí ela fica em casa pensando, mas será que ele tá bem? Será que ele tá passando frio? Será que ele tá passando fome? Com quem será que ele tá? Será que ele tá se divertindo? E aí esse foco constante, essa preocupação constante é uma coisa dela, né? É a coisa de mãe. Mãe se preocupa, né? Algumas em excesso, outras nem tanto. Mas esse foco constante caracteriza uma obsessão direta. E geralmente nesse gráfico, quando cai a obsessão direta, está relacionado ao pai ou mãe. Assim, 90% dos casos. Olha que fantástico. É um exemplo que eu gosto de trazer muito. Muito bom. E é isso, essa mesa tem diversas possibilidades, né? Aqui são só algumas que eu costumo trabalhar mais, né? Mas assim, vai da criatividade de cada um que está usando ela. E bom você falar que a gente vai fazer o seguinte, Nádia, Cianelli, já que você topa tudo do Instituto TQA Brasil, porque você me conhece, sabe do meu compromisso, a gente vai atender uma pessoa. Vamos dar uma olhadinha no campo vibracional? Opa! Então vamos lá. Adoro. Atendimento ao vivo aqui com Nádia Cianelli.
Ó, gente, isso aqui não estava combinado não, viu? Então vai colocando aí um eu quero, que eu vou convidar alguém aqui para a gente fazer uma limpeza no seu campo energético. Aí dá uma olhada para, né, no seu campo energético. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Pedro Nascimento, de Fortaleza, que está aqui com a gente, a Luciana Gisele Porfírio, nossa parceirona aqui, Dani, quem mais? Correia, doutora Cairene. Ó, Cairene! Um beijo, mulher. Tatiane, Mária Eduardo, Jana, Inayá. Beijo, Viviane. Gente, para quem está chegando agora, neste exato momento, hoje eu estou aqui com Nádia Senelli. A gente está falando de limpeza dos campos energéticos à luz da terapia quântica aplicada, né? A gente tem, dentro do protocolo da terapia quântica aplicada, fazer uma pré-análise, né? Para dar uma olhadinha no campo vibracional, saber como está o seu campo vibracional. E a gente tem a ferramenta de apoio, o pêndulo radiestésico, onde Nádia Senelli é mestre, né? Nossa parceira aqui do Radiestesia para Todos. E isso auxilia muito, muito na investigação da causa raiz do nosso partilhante, porque esse é o objetivo da terapia quântica aplicada. É levar mesmo lá para a física clássica. A gente sabe que a gente precisa entender qual foi o momento, né, que você instalou essa causa aí do efeito que você vive hoje, né, da versão que você se encontra. Então é necessário a gente localizar para que você tenha acesso, tome consciência e possa ressignificar com a informação que te chegou. Tá? Porque muitas vezes inconsciente, né? A maioria das vezes muito inconsciente. Então, o olhar do terapeuta, né, TQA é trazer a sua consciência, o que você não consegue enxergar, que você não consegue ver, que você ainda não teve acesso. Então, é o que eu costumo dizer. A hora que dá o clique, opa, fez sentido, e isso aqui muda a vida. Tomou consciência, muda a vida. Bora lá. Lismara, Instituto Gaia, gratidão. A Ignis está dizendo, você vende essa mesa? Sim, procura a Morgana no suporte do TQA, do Instituto TQA, que temos aqui. Conexão Alma, um beijo, Carla, saudade, Tati, Daniela. Olha só, vão falando aí um eu quero, viu, gente? A gente vamos dar uma olhadinha no seu campo vibracional aqui agora. Diógenes, um beijo, meu cunhado, meu compadre aqui, ó, participando da live. Maridão tá aqui também, marcando presença, ó, Nádia Senelli. Sérgio, um abraço. Você que está chegando agora, boa noite, gente. Estou ao vivo aqui com Nádia Senelli. A gente está falando de limpeza dos campos energéticos à luz da terapia quântica aplicada. Quem conhece o trabalho da TQA sabe que é um trabalho muito sério, né? Onde a gente auxilia aí o próximo a despertar, né? Abrir esse terceiro olho para que ele possa destravar essas travas, né? O que está bloqueando a sua vida e te impedindo de receber tudo de bom e de melhor que o universo tem para nos oferecer sempre. Então, vamos lá. Bom, eu passei por aqui, senti aqui no campo para chamar a Beth _ Oliveira. Beth, manda um oi aqui, por favor. Beth _ Oliveira. Pode me chamar aqui para participar ao vivo, porque aqui é bem complicadinho para achar, viu, gente? Então, vai lá e manda aí um oizinho logo para dar certo aqui de eu te localizar, tá vendo? Ó, aí, vamos ver. Doutora Adriana entrou aqui agora. Isso, Beth, me chama para participar ao vivo aqui, ó. É só você pedir para participar ao vivo e aí a gente te coloca aqui para participar com a gente, tá bom? A Beth já está aqui online, é só mandar. Então, ó, gente, hoje a gente está falando de limpeza energética. Ó, como eu faço? Ai, você vai... Peraí, deixa eu lembrar. Câmerazinha. Deixa eu ver se eu consigo. Tem uma câmerazinha com sinal de mais. Câmerazinha com sinal de mais. Porque o Instagram, gente, cada dia uma mudança aqui. E eu vou contar. Se eu fico uma semana sem olhar isso aqui, já mudou tudo. Eu não tô conseguindo localizar aqui, ó. Deixa eu ver. Beth. Aqui, achei. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo. Aí, vai dar certo. Vai dar certo, Beth. Vai dar certo. Vamos lá. A luz da terapia quântica aplicada, que tem como objetivo aí localizar a causa raiz. Para quem não conhece a técnica, é uma modelagem própria, né, desenvolvida pelo mestre Eric Davi, João Bosco Gutierrez, por mim. A gente desenvolveu esse método aí, né, trazendo sempre
né, a luz da quântica para que nosso partilhante entenda realmente o que faz sentido, o que é, né, como somos. Aí, ó, olha. Ai, 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 ai. Beth, é você? Eu vi só suas pernas. Se você está me ouvindo, Eu estou te Clica ouvindo, nas agora setinhas vire a que tem aí em câmera. cima da tela que você consegue reverter a câmera. como? Agora, No alto Pronto, da tela tem o desenho do microfone, tem o aí, aí, tudo certo. eu vou falar que você vivendo me e deu um Boa aprendendo. susto noite. agora. Você me deu um susto agora que eu vi só suas pernas. Falei, ai. E olha que Ai, eu meu sou, Deus. como a gente diz aqui, eu sou macaca velha, né? Porque eu venho de programas ao vivo, tanto de rádio quanto de televisão, mas eu vou contar, na hora que você viu, na hora que eu vi as pernas, eu assustei. É porque eu sou nova aqui, aí eu sempre assisto vocês, vejo os vídeos, mas eu nunca participei. A primeira vez é uma honra participar com vocês. Chegou a hora, minha flor. Boa noite. Você fala de onde? Eu falo do Ceará, Fortaleza, Ô, Maracanaú. delícia. Terra boa, que gostoso. Ó, então hoje a gente vai fazer o seguinte: você viu aí o início da live, a gente está falando sobre limpeza, né, de campos energéticos. Para que a gente possa acessar o seu campo, a gente precisa do seu nome completo e a sua data de nascimento. Nádia Cianelli, a nossa instrutora aqui, vai já estar com a mesa ali TQA para dar uma olhadinha, para a gente olhar o seu campo, né, saber como está o seu campo. Pode ser? Pode sim. Eu fico muito feliz porque eu acho que realmente é uma mensagem do universo para mim, porque nesse exato momento eu estava precisando de uma luz, uma iluminação para ver o que é que pode ser mudado na minha vida. Ó, vamos lá então. Pode falar, nome completo e data de nascimento. Elizabeth Nascimento de Oliveira e a data de Elizabeth, com Z ou nascimento com S? com Z e Elizabeth é com com Z. E. Com Z e com E no Elizabeth, final. Elizabeth nascimento. de Oliveira. Ai, meu Deus, felicidade, que alegria. Qual é a data A de data nascimento? 31/7/1980. Ok. Eu vou ver se eu consigo abaixar a câmera aqui para ver se vocês conseguem acompanhar, tá? 31/7/1980, isso? Isso. Vamos ver se vai dar. Execute esse comando de ancoramento TQA ANN 199. Vamos lá, então. Existe energia de baixa vibração e alta densidade oculta no campo de Elizabeth Nascimento de Oliveira? Existem pactos, acordos, decretos e contratos? Existem equipamentos, chips, aparelhos, implantes? Existe energia intrusa? Existem pactos de energia multidimensional? Existe energia intrusa no campo verde elétrico? Campo verde elétrico negativo? Do campo vermelho elétrico? Campo preto? Do gráfico análise de influências?
Quais os desequilíbrios existentes neste gráfico para Elizabeth Nascimento de Oliveira? Neste gráfico, Elizabeth, a energia intrusa que apareceu foi de material em decomposição. O que significa material em decomposição quando a gente encontra aqui? Significa qualquer tipo de material orgânico que passa por um processo de decomposição. Mesmo que ele já esteja decomposto, ele emite um registro energético que leva muito mais tempo do que a sua própria decomposição para que ele possa desaparecer. Então, assim, muitas vezes um animal que morre, que foi enterrado no quintal de casa, ou lixo que foi enterrado no quintal de casa, ou o animal que vivia ali morreu antes mesmo de fazer a construção daquela casa ou daquele prédio, naquele terreno, e ficado no terreno. Então, esse material em decomposição, ele emite essa vibração energética que é incompatível com o nosso campo energético, e ele costuma atingir a gente quando a gente está com a nossa vibração baixa. Porque o que acontece quando a gente está com a vibração baixa? É como se a gente tivesse um escudo de força e ele começasse a falhar. Quando a gente está com a vibração elevada, por maior tempo, por maior frequência, a gente consegue manter esse escudo de força fortalecido para que essas energias externas não atinjam a gente. Então, a única forma de se proteger é elevando a vibração, tá? No verde elétrico tem esse. Vamos ver. Mas seria no terreno? Sim, no terreno. Abaixo da terra, tá? Não é nada que esteja acima, está abaixo. Pode ser algo que estivesse lá muito antes de você pensar em morar aí. Ah, entendi. Quais os desequilíbrios existentes neste gráfico para Elizabeth Nascimento de Oliveira? Ó, neste gráfico já apareceu um desequilíbrio por influência de seres fora do físico. O que é influência de seres fora do físico? São influências energéticas de seres, consciências, que não estão mais no corpo físico ou que nunca estiveram no corpo físico. No gráfico análise de influências, a gente vai verificar melhor do que se trata. Na análise de influências, apareceu desequilíbrio por personalidade ressonante ativa e magia negra inconsciente. Não se assuste com o nome, tá? Como eu expliquei, na radiestesia a gente considera magia negra qualquer energia direcionada a outra pessoa sem a permissão dela. Pode ser um ciúmes, uma inveja que alguém sentiu de você. Obviamente, você não deu permissão para a pessoa direcionar um sentimento de inveja para você. Então, entra como uma magia negra, uma energia intrusa, tá? Tá certo. Geralmente, quando é inconsciente, é dessa ordem. E personalidade ressonante ativa, eu gosto de usar a metáfora da seguinte forma. Imagina que você foi num bosque fazer um piquenique. E aí você entra nesse bosque, arruma sua toalha, senta, come, né? Leva o lanche, leva garfinho, leva copo descartável e tudo. E aí você termina o seu lanche, você guarda as suas coisas, mas aquelas coisinhas que você usou, que é considerada lixo, você larga lá. E aí você vai embora, né? Esse é um momento.
muitos anos depois você volta no mesmo lugar para fazer um piquenique novamente. E aí todo aquele lixo que você deixou lá, né, que não é um lixo orgânico, que não é um lixo leve para ser transmutado pela terra, que é um lixo pesado, que é um lixo denso, ele continua lá, né? E quando você chega, esse lixo reconhece você e se aproxima de você, porque ele faz parte de você. Foi você que deixou ele lá, né? Então, a personalidade ressonante ativa é justamente esses pequenos lixos que a gente vai deixando. A gente trabalha com a hipótese de que a gente é uma vida em espírito. E dentro da nossa vida em espírito, a gente tem diversas vivências neste plano, diversas vivências na carne, né? Então, a gente vem aqui, aprende, evolui, trabalha, volta para onde a gente deve estar, né? Para a quarta dimensão. Quando a gente está preparado, a gente volta para cá de novo. Então, a personalidade ressonante ativa são pequenos blocos energéticos que, por serem muito densos, quando você partiu daquela vida, eles não conseguiram ser transmutados para o todo. Então, ele ficou nesse plano. E aí, quando você volta para esse plano, passa por situações, emite sentimentos ou emoções semelhantes àquele bloco energético denso, ele se aproxima de você. Só que ele não é mais você. Você hoje é outra pessoa, você não é mais aquela pessoa que você foi em outra vida. E aí isso causa um desequilíbrio no seu campo energético, tá? É como se fosse uma auto-obsessão. É como se você fosse obsessora de si mesma, entende? Entendo, eu já ouvi isso já algumas outras vezes. Eu gosto muito desse tema, eu vejo muito vocês. E assim, é uma área que assim, eu tenho, não sei, uma questão não sei, de me inserir nesse processo, porque é algo que me chama bastante a questão da terapia quântica, algo voltado realmente para a espiritualidade. Eu já ouvi isso, né, que eu sou realmente isso, que eu atraio as coisas para mim, de certa forma. E eu estou vivenciando realmente isso aí. Eu estou passando por um momento assim que eu não tenho motivos para estar triste, razão para estar assim, de certa forma, não sei, deprimida, mas eu tenho esse sentimento constante comigo ultimamente. E assim, quando eu pedi para participar, eu não sei se foi coincidência ou não foi, eu não sei, ou se foi questão, mas quando eu cliquei para poder participar, eu senti assim um arrepio muito forte. E aí foi quando a Patrícia me chamou. Eu fiquei assim, muito tocada, muito emocionada. Ah, que alegria! E aí a gente volta lá no início da live, né? Nós somos energia e nós temos a capacidade de perceber todos os campos energéticos que estão à nossa volta. Esse arrepio, que muitas vezes a gente não relaciona a nada, é justamente essa percepção, né? De que as coisas estavam se integrando para chegar nesse momento. Tá? Exatamente. Eu vou fazer a limpeza para você, tá? Nada, Tá certo, muito obrigada. Pode Gratidão. ir comentando com ela aqui sobre o período sazonal, enquanto você faz a limpeza aí? Ah, sim. Tá. Sim. Então, deixa eu falar. Minha flor, ó, é o seguinte, como o universo tem as estações, nós também temos a nossa estação, né? A gente nasce na primavera, tem a energia da primavera, a energia do novo, do plantar, do plantio, do fazer, do acontecer. O verão, né? Aquela sementinha que você plantou na primavera, ele ganha força, ganha raiz no verão. Quando a gente vai para o outono é um momento de colheita, né? É colher os bons frutos, né? Essa sementinha virou uma árvore linda, vistosa, com sombras e por aí vai. E aí o inverno nos traz o caminho de volta, né? O universo faz assim com a gente, assim, olha, tá vendo essa árvore bonita que você plantou ali? Já deu o que tinha que dar. Vamos nos preparar para um novo ciclo, né? É um momento mais sabático, onde a gente fica muito em comunhão com a gente, né? A gente se percebe mais, a gente se questiona mais. Por quê? Porque o inverno ele tem a força de nos levar para o portal norte, para nos levar para uma primavera. Você vive ciclos curtos, você vive 2 anos em cada ciclo, né? Então, você começa a observar a sua vida agora, energeticamente, de 2 em 2 anos, ela tem essa oscilação energética. E isso é normal, é a lei do ritmo mesmo, né? A gente vai lá para as leis herméticas. É a lei do ritmo, né? Assim como são o movimento das luas, né? A gente tem a lua, as fases da lua, o movimento das marés.
Então, é normal. Só que o que eu preciso entender? Trazer essas informações me faz equilibrar, né? Me faz trazer para o mental, para o coração, para que eu possa aproveitar o melhor de cada estação. Então, você está saindo da sua primavera cósmica e você vai entrar no seu verão cósmico, lá no seu aniversário. Lá no dia 31, né? 31 do céu. Exato. Você vai entrar no seu verão. Então, começa a perceber o que você plantou aí há 2 anos atrás, que está criando força agora. Então, é um movimento de força, é um movimento de raiz, criar raiz mesmo, tá? Então, esse é um movimento energético que você vai encontrar. Você vai estar nesse movimento com o universo, né? O movimento de força, de raiz. Então, observa que você tem ciclos pequenos para você observar esse movimento pendular mesmo da vida, tá? E você tem o 31. O 31, como data de nascimento, na árvore da vida, ele faz a ligação com a casa 1 e a casa 3. O 31, ele fala um pouquinho de uma via meio tortuosa, assim, que tem uma energia de bloqueio. E como que eu melhoro isso, Paty? Quando eu vou na árvore da vida, do 31 eu caio no 4, e o 4 me traz conhecimento para eu desbloquear essas energias e seguir em paz, leve. Então, vá atrás disso que você acabou de dizer. Eu sinto, né? Eu gosto desses movimentos. Vai atrás para que você possa trazer o conhecimento para materializar, para cristalizar, para que a sua vida faça muito mais sentido. Tá bom? Muitíssimo obrigada. Gratidão. Eu fico muito feliz. Agora eu vou pedir para que você traga o seu sistema aí. Pensa no seu sistema, no seu pai, na sua mãe, aqueles que te deram a vida, toda a sua ancestralidade. A gente vai fazer um movimento aqui com o oráculo sistêmico, que são de 2 consteladoras lindas, formadas lá pelo Instituto da Alessandra Tavares, né, no método LA, foi onde eu formei, né, Leonor Rosa e Alessandra Tavares. As meninas criaram esse oráculo aqui, eu adoro, eu acho fantástico. Tem sempre uma mensagem do nosso sistema a nós. Então, ó. Eu acompanho vocês sempre. Ai, que bom. Pensa aí no seu sistema, traga o seu pai e a sua mãe, toda a sua ancestralidade, e vamos entender qual é a mensagem para você hoje. Cura e saúde. O que eu preciso limpar em mim? O que eu não estou enxergando que está me adoecendo? Entender a doença é compreender a vida. Faz sentido? Total. Tá aí. Total. Gratidão, a Nádia vai falar contigo. Muitíssimo obrigada, Flor. Grata eu. As energias em desequilíbrio, superficialmente, né? Principalmente as externas, né? As energias intrusas que haviam no seu campo foram aquelas que eu te expliquei e elas foram limpas, né? Eu realizei um comando específico que eu utilizo aqui na radiestesia, realizei o comando de limpeza, liberação, limpeza da TQA, que eu acho ele eficiente em todas as situações que existem impactos multidimensionais, foi o que apareceu para você. Realizei o comando de ativação dos chakras para harmonizar todos os seus chakras, né, para que você consiga receber essa energia e distribuir para os seus corpos de maneira mais equilibrada e saudável. E como a gente limpa a casa, a gente precisa colocar alguma coisa no lugar para ela não ficar vazia. Então, eu também realizei o comando de ativação de amor incondicional para você, tá? E aí, alguma tranquilizada, pelo menos, aí você vai receber nesses próximos dias, tá bom? E aí é interessante que nos próximos 21 dias você não tome nenhuma bebida alcoólica, né? Para não comprometer novamente o campo, não passe por constelação familiar, barra de Axis ou Theta Healing, ou nos próximos 49 dias por terapia quântica, porque aí a gente pode sobrepor comandos e aí pode vir processo de catarse maior, tá? Tá Mais certo. alguma Olha, salva, Paty? Não, eu tô aqui encantada, que eu acho que o pessoal gostou. Nós vamos fazer isso mais vezes aqui, viu? Estou animado para o meu desbloqueio com o Renato também da TQA. Maravilha! Elizabeth, ó, um beijo, minha flor, viu?
Eu que Não se agradeço. esqueça, Muitíssimo obrigado. tudo é criação da nossa mente, viu? Beijo grande. Beijo. Obrigada. Gratidão eu. Deixa eu... Gratidão. Onde é que desliga aqui? Pode deixar que eu tiro. Ai, Nádia Cianelli, muita gratidão por topar isso, né, comigo aqui. A gente vai fazer isso mais vezes. Gostei demais, viu? Gostei muito. Bom, gente, ó, finalizando aqui então a nossa live com a nossa maravilhosa, verdade, maravilhosa Nádia Cianelli, que está aí sempre trazendo muito, contribuindo muito com a nossa caminhada, né? Com a nossa caminhada evolutiva aqui. E eu aproveito para deixar para vocês o convite para todos conhecerem o Instituto TQA Brasil, que hoje é conhecido como Escola de Terapias Holísticas Online, né? Todos os nossos cursos possuem chancela da Abrat, gente, certificado, plantão de dúvidas e por aí vai. E o queridinho, claro, que a gente sabe que é o Quântica para Todos, né? Que inclusive é pré-requisito aí para o curso de terapia quântica aplicada. Para ser um terapeuta TQA, a gente vai ter o curso aí breve. Eu vou anunciar as datas, né? Vão se preparando aí. Você que é de fora, já vai arrumando as malas aí, viu? E eu quero deixar também aí o convite. Oi, meu gatinho! Aí, tudo bem? Para que vocês possam conhecer também o curso de projeção astral com o instrutor Renato Braga, o curso de radiestesia com Nádia Cianelli, um curso lindo, está uma turma linda, todo mundo aí, né, atuando. Quem não virou um radiestesista de verdade não sai sem o pêndulo, porque aí o que acontece? Você começa, né, a pendular tudo a todos, a todo momento. Assim eu faço, assim Eric faz, e assim todos nós aqui da Escola de TQA faz isso. Porque, gente, é uma ferramenta muito poderosa que te traz respostas assim, ó, né? Sabe aquela certeza que a gente às vezes duvida da nossa intuição, aí a gente vai lá no pé e fala, não, era isso mesmo que eu queria. Era isso mesmo. Então, agora sim, tá tudo certo. Agora eu vou lá e decido. Pronto. Então, se você precisa dessa ferramenta aí, vem conhecer o curso de radiestesia com a Nádia Cianelli. E, breve, eu vou anunciar aí as datas do curso de formação TQA. Vai ter condição especial, sim, para quem já está na lista de espera. Quem tem interesse, já deixa o nome lá na lista de espera. Não perde tempo, não. Entre em contato com o nosso suporte. Já deixa seu nome, que vem muita coisa boa aí pra gente. Nádia, muita gratidão mais uma vez. A gente finaliza essa live. Porque cada vez que eu falar sobre alguma coisa, eu aprendo muito mais do que eu acho que eu ensino. É a questão da concretização, né? Porque a gente fala, a gente se escuta e aí a gente vai internalizando. É a troca, né? É o verdadeiro compartilhar. É o que eu falo, não é porque eu estou aqui à frente desse navio chamado TQA, né? Mas aqui a gente troca, aprende a todo momento, né? Vocês, instrutores, vocês, alunos, vocês que conectam conosco, todo mundo está nessa caminhada e todos temos aí muito que contribuir um com o outro. É o que eu costumo dizer sempre. Juntos fica mais leve porque a gente equilibra e vamos muito mais longe. Gratidão aí a você que ficou o tempo todo e aguarde, porque eu gostei muito desse modelo de live, a gente vai fazer mais. Viu, Nádia? Estou à disposição, quando vocês quiserem. Maravilha! Tem gente perguntando quando será a formação TQA? Novembro. Vou anunciar a data breve, viu? Mas novembro. Já deixa as malas prontas aí. Gente, gratidão. E assim como o mestre sempre finalizava suas lives, né? Ele agradecia aí o instrutor, deixava o instrutor deixar todos os contatos. Vai lá, Nádia Cianelli, o pessoal te encontrar, marcar uma consulta com Nádia, tanto com TQA quanto arturiana, fictoenergética. A mulher é 1001 utilidades, gente. E tá vindo mais coisa aí. Estudar a gente não para. É isso aí. Então, no Instagram eu tô como cianelli.nadia, né? Vocês podem fazer contato comigo pelo direct. No Facebook, o meu perfil também é Nádia Cianelli, tem o perfil da página, né, da empresa que eu tenho, que é o Senda Verde, Desenvolvimento e Ascensão, que as postagens relacionadas ao trabalho eu coloco mais no Senda Verde do que no meu perfil particular. Mas eu acho que atualmente todo mundo usa mais o Instagram, né? Então tá tudo por aqui. E aí, quem quiser tirar dúvida, perguntas e dúvidas que ficaram na live de hoje, que quiserem conversar, eu tô lá à disposição, tá?
Gratidão, então. Minha gente, um beijo grande, paz inverencial a todos. A paz do nível 10 elevado a 700 da escala Hawkins do nível de consciência. Gratidão, gratidão, gratidão. Beijo, gratidão, Nádia.